Gana, Songhai e Congo hoje no canal. Vem! Fala, minha turma! Tudo certo, gente? Bom, vamos seguindo, né? Esse é o segundo vídeo sobre os reinos africanos. Bem, lembrando que esses vídeos eles são independentes, ou seja, não é uma continuidade, é apenas, né, um segundo vídeo com a mesma temática. Tanto que nós vamos falar hoje, né, de três, não dá para se dizer impérios, né, mas três reinados, três povos diferentes dentro da África. Bom, antes eu já vou pedir então que tu te inscreva no canal, deixa o teu joinha aí e compartilhe esse vídeo com a galera aqui. Isso é muito importante, isso impulsiona o nosso trabalho aqui dentro da plataforma. Certo, galera? Bem, nós vamos falar hoje de três povos, né? Vai ser um vídeo um pouco mais curto do que o primeiro, porque o primeiro ali nós falamos muito de comunidades que possuem um grande traço, uma grande herança cultural para o Brasil, para a cultura afro-brasileira, e que também são temas muito mais cobrados na prova do Enem. Não que esse do vídeo de hoje não seja também, né, tem sua importância. Mas, claro, quando nós falamos de Urubás, quando nós falamos dos Bantus e quando nós falamos do Império do Mali, há sim, né, uma importância, inclusive pelo espraiamento, né, dessas culturas no Brasil e também ao redor do mundo. Certo, galera? Bem, o reino de Gana ele foi fundado ali no século VI, né, nas margens do rio Níger e do rio Senegal, dois rios muito importantes para nós entendermos, né, a formação de comunidades africanas. E comunidades que viviam ali, né, que se chamavam ali, né, de soninquês, eles se dedicavam muito à agricultura, à plantação, era o central, e era por isso também, em razão disso, que vão se formar às beiras do rio Níger e do rio Senegal. Claro, também é importante destacar que o comércio ele também teve um papel importante na formação da comunidade ali que vai formar o reino de Gana, e também a exploração aurífera, ou seja, a exploração do ouro. Esses são pontos importantes também, porque nós podemos definir, né, a atividade econômica como uma atividade da agricultura, do comércio e também da exploração aurífera. O chefe daquelas comunidades, ele ganhava um título, ele possuía o título de Gana, ele era chamado, né, de Gana, que seria... É arriscado fazer essa comparação, mas seria como o imperador, né? E aí esse título seria o título de Gana. E um ponto importante também é que a comunidade que vai dar origem, né, ao Império de Gana, ela não tinha tanto o objetivo de ter muitos súditos, ou seja, de ter uma população muito grande. Isso é uma particularidade desse contexto, porque o que nós vamos ver, né, é a procura muito mais por grandes extensões territoriais. Os ganeses, eles tinham esse objetivo de não necessariamente ter muitos súditos, não necessariamente ter muitas pessoas, mas sim, né, o objetivo da comunidade de Gana era ter muitas terras, muito território ao seu dispor, né? E o domínio das comunidades ao redor por parte do Império de Gana, ela se dava muito em razão também do domínio da imposição militar, né? Ou seja, por meio de guerras e por meio dessa imposição militar feita, né, pelos ganeses, é que vai acontecer o domínio dessas regiões. E essas regiões, claro, elas eram obrigadas também a pagar impostos, e assim que vai se estruturando gradualmente ali a partir do século VI o Império de Gana. E esses súditos também, eles tinham como obrigação prestar serviços militares em tempos de guerra. Isso é importante porque é uma das maneiras, é a principal maneira, né, que o Império de Gana vai conseguir regimentar
corpos militares para os tempos, né, as necessidades de conflito, né? Os súditos eles tinham essa obrigação de participar desses serviços militares. Naquilo também que concerne o funcionamento, né, do Império de Gana, havia ali uma boa quantidade de servidores, né, que trabalhavam para o Estado de Gana. E isso é importante de definirmos, porque tinham desde aqueles que trabalhavam encarregados, que tinham o objetivo, né, de fornecer, né, ao soberano, né, o trabalho diário ali, como também, né, havia dentro, né, do Império de Gana aqueles funcionários que tinham mais o objetivo do controle do funcionamento do Estado, controle financeiro, arrecadação de impostos, enfim. Então havia também esse corpo que era um corpo relativamente grande, mas encarregado de fazer essas funções. Embora a gente tenha que destacar aqui, né, que um papel central feito pelos funcionários, na verdade, né, os encarregados das missões militares, porque tinham o objetivo de manter a ordem, de manter os povos dominados, o que garantia também a arrecadação de impostos, e outro ponto importante, que era a conquista de novos territórios, né? E isso era importante por esse objetivo expansionista, né, do Reino de Gana. Tanto que, né, uma das metas centrais era conquistar esses territórios que nós vamos chamá-los de sobabos. O que eram os sobabos? Sobabos eram territórios, né, que ficavam controlados por um líder local, né, que daí esse líder local era chamado de sobabo, esse líder político local designado pelo reino para administrar aquela região. E os militares eles possuíam, né, essa missão, essa obrigação da conquista de novos territórios, de novos sobabos. Então isso é importante de entendermos a importância militar ali naquele contexto para o Reino de Gana. Outro império importante dentro desse contexto é o Império Songhai. Nós já falamos do Império Songhai porque vai ser o Império Songhai que vai dominar a região do Mali, que deve ter sido talvez o maior império da África, o Império Mali, né? E o Império Songhai vai ser quem vai dar vez, quem vai substituir de uma certa forma, em razão inclusive da região geográfica que vai ocupar o Império Songhai, que era muito próximo ali do Império do Mali. O Império do Mali ele tinha como grande ponto central ali a presença do rio Níger. Isso é importante, porque a partir do rio Níger, né, da costa do rio Níger, que o Império Songhai vai se estabelecendo. O Império Songhai também utiliza duas formas de desviar, vamos dizer assim, ou de conseguir ter acesso à água. O primeiro é fazendo a canalização do rio Níger, ou seja, o desvio, né, da água para dentro, para regiões importantes da agricultura. Isso é importante de nós vermos cada vez mais, né, esse domínio, né, da agricultura avançando, podendo ser, né, indo para o interior do Império Songhai. E outro ponto importante é a perfuração de poços, também dando acesso cada vez maior à água. Isso é importantíssimo de vermos, isso é importantíssimo de entendermos, porque isso vai explicar também não só a importância do rio Níger. E veja bem, quando a gente fala, na verdade, de todos os impérios, aqui nós estamos falando da importância de algum rio, né? Porque, sobretudo, pela região de muito difícil acesso, principalmente na região norte da África e central também, e essas comunidades elas vão se criando ao redor do rio Níger, Rio Senegal, enfim. E aqui também não é diferente, né? O Império Songhai até vai utilizar formas de desvio, de canalização, de perfuração de poços, e isso também vai explicando, né,
como que o Império Songhai vai conseguir se estabelecer, vai conseguir se formar, vai conseguir construir uma base importante. E aqui fica o destaque especial para Tumbuntu. Tumbuntu era inclusive uma cidade que pertenceu, né, ao Império Mali. No Império Songhai consegue um grande esplendor também em razão das grandes transações comerciais. A partir dessas grandes transações comerciais que Tumbuntu cresce, Tumbuntu ganha um esplendor econômico importante e também, preste atenção, pelo número de escolas. Um número de escolas que chega a quase 200, 180, se não me falha a memória, escolas muçulmanas, escolas para estudar e aprender o Alcorão. Isso é importantíssimo de nós vermos também como a religião ela vai se espraiando, ela vai ganhando forma, ela se confunde na verdade, com essa expansão do Império Songhai e como Tumbuntu vira também um centro dentro da África, não só comercial, mas também religioso, em razão, né, dessas escolas que estão surgindo ali dentro, né, do Império Songhai. O último reino que nós vamos abordar nesse vídeo, último mas não menos importante, é o Reino do Congo. O Reino do Congo ele se forma perto do rio Congo e o soberano era o Meni Congo, então deve ser um dos mais tranquilos de nós entendermos pelo menos as nomenclaturas, não é? O Reino do Congo, governado pelo Meni Congo, no rio Congo. Veja só, como isso é importante de nós entendermos, mas também de nós entendermos de novo o papel dos rios, né? Mais uma vez, né, um reino surgindo ao redor dos rios. Bom, ponto fundamental aqui de nós entendermos também esse contexto, né, vai ser esse papel, né, do Meni Congo. Ele era importantíssimo, ele era fundamental. O Meni Congo ele ficava na capital do Reino do Congo. O nome da capital do Reino do Congo, Banza Congo, também mais tranquilo de nós entendermos. No Congo tudo se chama de uma certa forma Congo. Bem, é importante de nós entendermos esse papel, porque veja só, o Meni Congo ele possuía o poder centralizado, o poder ficava nas mãos dele, ele era o centro político de todo o reino. Isso é fundamental. Esse poder central ele era de uma certa forma dividido por chefes locais, né? Chefes subordinados ao Meni Congo. E esses chefes locais eles administravam as províncias e cuidavam de toda a arrecadação das províncias, toda a arrecadação financeira das províncias. Elas eram administradas por esses chefes locais, que também tinham uma outra missão, a missão de cuidar militarmente dessas regiões, que era uma forma também desse controle militar que o império, né, que o reino, na verdade, conseguiu lançar mão em cima das suas províncias. Dentro desse reino nós vamos observar a circulação de algumas mercadorias, tecido, sal, metais também, tudo isso circulava dentro do reino. E dentro do Reino do Congo havia uma moeda local, eu acho que se pronunciava Zimbu, né? Tá aparecendo agora embaixo, aí na tela. E o Zimbu, ele era uma moeda que circulava principalmente na região onde hoje é a região de Angola. E por que a circulação dessa moeda é importante? Porque ela era uma demonstração, né, da facilitação dos negócios dentro do Reino do Congo. No século XV, as coisas no Reino do Congo vão passar por mudanças. Quais mudanças são essas? A chegada, na verdade, né, dos portugueses a partir ali de 1483. Os portugueses estão ali procurando rotas de comércio, procurando principalmente também, né, metais preciosos, enfim.
e vão começar a trocar ali, né, uma ideia com a galera do Reino do Congo. Algumas mudanças importantes vão acontecer. A primeira que nós temos que entender é o fato de que os portugueses possuíam, claro, né, um armamento militar muito, assim, mas muito melhor, muito mais avançado, né? E isso vai também atrair, né, o Reino do Congo de olho, né, principalmente de como esse armamento pode ser utilizado para proteção do próprio reino. Isso vai fazer que aconteça uma troca ali entre muitos dos chefes locais com os portugueses. Essa intensa troca, não só troca comercial, hein, galera, mas também uma troca cultural, vai fazer com que, né, esses chefes locais eles se convertam, muitos deles, ao cristianismo. Isso vai ser um ponto importante, porque gradualmente, né, o Reino do Congo vai se tornando um reino cristão, em uma região, né, em que muitos reinos são muçulmanos, e também há outras religiões locais ali envolvidas. Vai acontecer essa conversão e vai acontecer essa troca comercial. Só que essa troca comercial ela vai evoluir para um outro tipo de troca comercial. Vai ser a intensificação do comércio, né, de escravos. E aqui é um momento de ruptura, um momento forte dessa história. Porque até então, dentro do Reino do Congo, tinha escravidão. Só que era uma escravidão mais doméstica, eram pequenos trabalhos, e normalmente o escravo ele trabalhava nas mesmas coisas que o chefe de família trabalhava. Ou seja, não tinha aquela exploração, né, de um sistema exploratório de massa, né, como vai vir a acontecer. Nós temos um modelo de escravidão no Reino do Congo que era um modelo de escravidão, né, muito menos em uma escala muito menor para tarefas muito menores também. O que vai acontecer a partir da colonização portuguesa, região do território que vai vir a ser o Brasil, a América Portuguesa, algumas ilhas, inclusive a costa da África, enfim, aí a necessidade de mão de obra vai fazer com que as trocas comerciais do Império Português com o Reino do Congo comecem a ser também trocas por mão de obra escrava. E essa mão de obra ela vai ir para essas colônias. Isso também vai trazer uma modificação dentro do Reino do Congo. O Reino do Congo quer mais escravos, porque ele quer pegar esses escravos e fazer essa troca comercial. Tanto que chegou um momento que no Congo haviam mais escravos do que pessoas livres. Isso só vai acontecer em razão desse contato com o Império Português e essa necessidade, né, que vai surgir da troca dessa mão de obra por produtos militares, por produtos comerciais. Veja bem, olha a mudança que está acontecendo aqui. Essa mudança, ela vem em razão da vinda, né, do Império Português e dessa necessidade do Império Português em utilizar uma mão de obra escrava, que daí vai ser numa escala absurda em quantidade, em mão de obra, em trabalho, em tudo, completamente diferente, né, daquela escravidão que nós tínhamos de realidade no Reino do Congo, que era uma escravidão que não era a base principal, que a maioria das pessoas eram livres, que era um trabalho que a própria família ali já produzia, já fazia. Então há uma mudança importante no Reino do Congo a partir da vinda dos portugueses. O ingresso da religião e a mão de obra em larga escala para o negócio com os portugueses, principalmente a necessidade militar para garantir daí o domínio do Império dentro das suas fronteiras. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse sobre esses três
reinados e impérios que abordamos hoje. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, isso é fundamental pra gente e nós respondemos todo mundo na medida do possível, certo? Valeu, galera! Abraço! Tchau!